Olá, meus caríssimos irmãos de fé. O nosso episódio hoje é o de número 28. Nós estamos aqui conversando nessa série de vídeos sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Esse vídeo de hoje é sobre o capítulo 8º, ele tem duas partes. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira parte, que é sobre as práticas exteriores dessa devoção. No nosso próximo vídeo, que vai ser o episódio 29, nós vamos falar sobre as práticas interiores dessa devoção. Então, a primeira coisa interessante nós sabermos que a própria consagração em si é uma prática exterior. Então, a devoção à Nossa Senhora que São Luís está nos ensinando, ela tem práticas exteriores, coisas externas que nós realizamos e realidades interiores que nós devemos conhecer. Dentro dessas práticas exteriores, a primeira coisa que ele nos apresenta são os próprios exercícios preparatórios para essa consagração. Quando a gente entende, lê o tratado completo, entende o que é essa consagração, então nós temos que entender o processo que nós devemos fazer segundo esse método de São Luís. Isso está nessa edição aqui da Paulus que eu utilizo, nós estamos na página 142. Se você por acaso tem uma outra tradução, basta você ir lá no parágrafo 227 para você encontrar a consagração depois dos exercícios preparatórios. E o que são esses exercícios preparatórios? A primeira coisa que nós devemos fazer é escolher uma festividade de Nossa Senhora. Vamos dar aqui um exemplo, o dia 16 de julho, que está ainda um pouco à frente. A festa de Nossa Senhora do Carmo no dia 16 de julho seria um ponto de referência para nós. Então você vai contar 30 dias antes da festividade de Nossa Senhora e começar os exercícios preparatórios, porque estes exercícios eles duram 30 dias. E é por isso que essa série de vídeos tem 30 vídeos, ou terá 30 vídeos, né? Nós estamos no episódio 28, com o objetivo de chegar a 30 vídeos para que aqueles que vão se consagrar possam a cada dia ter um vídeo para assistir durante essa sua preparação. Essa preparação de São Luís, ela é dividida em semanas. Na primeira semana, São Luís diz que os católicos, os fiéis que vão se dedicar a essa consagração, irão dedicar a primeira semana todas as suas orações, todas as suas ações de piedade para suplicar pelo conhecimento de si mesmo e pela contrição de seus pecados. Então, a primeira semana é uma semana para que você se dedique a conhecer a si próprio. Existem livros que ajudam a fazer esses exercícios e no último vídeo eu vou falar sobre um desses livros que nos ajudam para isso. E aí nós, terminando essa primeira semana de conhecimento de si, nós passamos para a segunda semana preparatória, que São Luís diz: eles se empenharão em todas as suas orações e obras de cada dia, bem como em conhecer a Santíssima Virgem, conhecimento esse que suplicarão ao Espírito Santo. E aí tem lá a oração própria que São Luís indica para invocarmos o Espírito Santo pedindo o conhecimento da Virgem Maria. Terminando a segunda semana, entramos na terceira semana, que tem como objetivo o conhecimento de Jesus Cristo, podendo ler e meditar o que dissemos a respeito e rezar a oração de Santo Agostinho, que se encontra aqui nesse livro no número 67. Então tem essas 3 semanas, mas antes dessas 3 semanas, nós temos o que nós chamamos de 12 dias preparatórios a essas 3 semanas. Como é que São Luís nos orienta? Ele diz assim: aqueles e aquelas que tiverem o desejo de aderir a esta devoção particular, que não está ligada a uma confraria, embora fosse de se esperar, depois de terem, conforme afirmei na primeira parte, desta preparação ao reino de Cristo, dedicado no mínimo 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo que se opõe ao Espírito de Cristo, empregarão 3 semanas para ficar repletos de Jesus Cristo através da Santíssima Virgem Maria. Então o processo é esse: 12 dias seguidos, onde nós vamos meditar e nos esforçar para tentar fazer um processo de desapego do mundo,
desapego do nosso pecado. Inclusive, nós podemos até ligar, aqueles que desejarem, podem ligar esses 12 dias ao período da quaresma. E então, esses 12 dias, estando ligados à quaresma ou não, depois dos 12 dias, onde você pode fazer uma confissão, onde você pode refletir sobre os seus pecados e tentar aí diminuir cada vez mais essa sua relação com o pecado e aumentar gradativamente a sua intimidade com Deus, passamos por essas 3 semanas. Uma semana dedicada a conhecer-se a si mesmo, a segunda semana dedicada ao conhecimento de Nossa Senhora e a última semana ao conhecimento de Jesus Cristo. Ao final dessas 3 semanas, parágrafo 231, deverão confessar-se e comungar na intenção de entregar-se a Jesus Cristo na qualidade de escravos de amor pelas mãos de Maria, ou seja, realizar a consagração, a fórmula da consagração, que depois também nós vamos explicar como é que acontece no dia da consagração. Essa é a primeira prática exterior dessa devoção, a consagração em si. Depois tem outras que São Luís vai citando aqui. A segunda prática é a recitação da pequena coroa à Santíssima Virgem Maria. Hoje, quem tem a facilidade de acessar a internet pode procurar essa oração ou comprar livros que tratam. São orações, aquelas orações comuns que a gente reza a Nossa Senhora, né? A oração da Ave Maria, a recitação do Magnificat, que é o Salmo de Maria, o Cântico de Maria, como você desejar. A oração da Salve Rainha, a oração do Terço, né? Todas essas práticas são práticas exteriores. Cada dia de suas vidas haverão de recitar sem nenhuma dificuldade a pequena coroa da Santíssima Virgem, que compreende 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, para honrar os 12 privilégios e qualidades da Santíssima Virgem Maria. A terceira prática seria o uso das correntes de ferro. Algumas pessoas que apresentam a consagração para os fiéis, eles colocam como esse uso das correntes seja obrigatório, né? Mas o que São Luís diz aqui é que ela é opcional. Você usa as correntes de ferro abençoadas, existe uma bênção própria para abençoar estas correntes, ela é de fato opcional. Veja as palavras de São Luís. É digno de louvor e glória, além de ser muito útil a todos e a todas os que se fizerem escravos de Jesus em Maria, carregar pequenas correntes de ferro bentas conforme uma bênção própria. Essas marcas exteriores, na verdade, não são essenciais e pode-se perfeitamente prescindir delas, ainda que se tenha assumido essa devoção. Contudo, não posso deixar de louvar muito aqueles e aquelas que depois de lançarem fora as correntes odiosas da escravidão do diabo, com as quais o pecado original e possivelmente os pecados atuais os tinham amarrado, de livre e espontânea vontade se submetam à gloriosa escravidão de Jesus. Em poucas palavras, o que São Luís está nos dizendo? Que é louvável utilizar as correntes, mas não é algo obrigatório. Por quê? O próprio São Luís está nos dizendo que o mais importante não são as práticas exteriores. E essa parte aqui ele está falando somente sobre as práticas exteriores. O principal da devoção são as práticas interiores que nós realizamos quando nos tornamos devotos de Nossa Senhora, segundo este método São Luís. E depois, São Luís ele vai, no parágrafo 238, ele vai destacar aqui 3 argumentos que são de motivação para aqueles que querem usar as correntes. Se você não quer usar as correntes, não tem problema nenhum, mas se você quer usar e quer dar as razões pelas quais você utiliza essas correntes, então você tem aqui no parágrafo 238 3 argumentos que São Luís usa para motivar o fato, né, não motivar, mas para justificar o fato de usarmos essas correntes. A quinta prática é a grande devoção à Ave Maria e ao Terço. Então, existe um limite, existe aqui você tem que rezar o Terço todos os dias. É bom, né? Nossa Senhora pediu em Fátima que a gente rezasse o Terço todos os dias. Mas aqui ele está dizendo que
quando você tiver a oportunidade de rezar a Ave Maria ou rezar o terço, você não pode deixar passar essa oportunidade. É criar um ritmo de constância de oração, tanto da Ave Maria como do terço. E São Luís fala isso no parágrafo 249. E aí ele vai dando todas as razões. E ele fala aqui do Magnificat, que eu já falei, né? Veja o que ele disse. Como forma de agradecimento a Deus pelas graças por ele dadas à Santíssima Virgem, eles rezarão com frequência o Magnificat, seguindo o exemplo da bem-aventurada Maria de Oignies e inúmeros outros santos. Uma coisa que, por exemplo, aquelas pessoas que fazem parte da Legião de Maria já fazem isso praticamente toda semana. Então, todas essas práticas antigas que São Luís ensinou, elas já estão inseridas no nosso cotidiano de vida cristã. E a última prática exterior que São Luís apresenta aqui é o desprezo do mundo, né? Os servos fiéis de Maria têm o dever de desprezar, odiar e esquivar-se ao mundo corrompido, bem como de pôr em prática as atitudes do desprezo do mundo. Então, meus caríssimos irmãos de fé, estas são as práticas, algumas das práticas exteriores que os devotos de Nossa Senhora podem nutrir. Lembrando, todas essas práticas exteriores não chegam aos pés das práticas interiores dessa devoção. As práticas interiores, nós vamos conversar sobre elas no nosso próximo episódio. Até lá!